Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus amigos. Vou só cronometrar aqui meu tempo. Aqui quem fala é o Eliel e serei novamente o seu facilitador. Hoje, com direito interno, nacionalidade, eu vou gravar um vídeo posterior tratando de responsabilidade civil do Estado, que foi um tema que caiu na terceira fase do ano passado. Ok, sem mais delongas, você já sabe que nacionalidade e esse outro tema que eu vou tratar são fichinhas, sempre caem na prova, seja na primeira fase, seja na terceira fase. Então, preste muita atenção. Foi um PDF muito completo que eu fiz para vocês. E antes de começar, aquela frasinha: você não pode controlar as coisas que acontecem com você, mas pode controlar a forma que você reage a ela. Pense aqui no CACD, você não pode controlar aquela questão de balanço comercial com a Arábia Saudita do Brasil, o balanço comercial, balanço de serviço do Egito com o Brasil. Você não pode controlar isso. São coisas que podem acontecer na sua prova, mas você pode controlar as reações, suas reações. Então, sempre levante a cabeça, sempre pense assim, tem uma saída, sempre tem. Você não vai ser reprovado por uma questão discursiva que você não sabe ou por uma questão de primeira fase que você não sabe. Beleza? Vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Só botar... Deixa eu ver se agora eu consigo aqui. Aqui. Espero que vocês estejam vendo essa tela. Se Deus quiser, vocês vão estar vendo ela, porque eu já gravei um vídeo todinho enquanto a tela. Complicado o Zoom. Bem, como eu falei anteriormente, direito constitucional, vamos tratar de nacionalidade e na sequência eu vou gravar um vídeo sobre direito administrativo e responsabilidade civil do Estado. Os dois tópicos estão no edital, então tem que ser prestado muita atenção. Bem, no termo nacionalidade, vamos tratar de conceitos constitucionais, todos elencados no artigo 12 da nossa Constituição, bem como diferenciação entre brasileiro nato e naturalizado, e, para fechar, a perda na nacionalidade, bem como cargos privativos de brasileiro nato e símbolos da República do Brasil. Tá? Antes de tudo, é bom você saber o conceito de nacionalidade. A doutrina mais perene fala que é o vínculo jurídico político entre o Estado soberano e o indivíduo. Esse vínculo torna o membro integrante da comunidade que constitui o Estado. Tá? Segundo o Mazzoli, há duas dimensões, dimensão horizontal e dimensão vertical. Tá? A dimensão vertical é aquela que liga o indivíduo ao Estado. Tá? Impõe-se obrigações ao indivíduo perante o Estado da própria relação de subordinação. Por quê? Porque é vertical, né? Agora, sobre a dimensão horizontal, que liga o elemento do povo, liga o indivíduo ao elemento do povo, pressupõe-se sem hierarquia, porque é horizontal, é o indivíduo ligado ao povo. Na vertical, é o indivíduo ligado ao Estado. Tá? Há uma relação de paridade entre o indivíduo com a comunidade a qual ela pertence. Ok? Conceito nunca vi cair em prova, mas cair você já sabe. Vamos agora saber três questõezinhas que podem cair em questões subjetivas. Quem legisla sobre nacionalidade? Quem? A nacionalidade é igual cidadania? Quem é nacional também é cidadão brasileiro? São três ponderamentos que podem cair na sua prova de terceira fase. A primeira questão: quem legisla sobre nacionalidade? Compete a cada estado com E maiúsculo, ou seja, a nação, legislar sobre a sua própria nacionalidade. Tá? O Estado soberano, desse modo, é o único outorgante possível da nacionalidade. Pode-se afirmar, nesse sentido, que o estabelecimento desses critérios para concessão de nacionalidade é a manifestação da soberania estatal. Tá? Agora, Eliel, a segunda pergunta, não entendi. Nacionalidade é igual cidadania? De forma nenhuma, meus amigos. Isso pode ser até uma questão de primeira fase, bem curtinhas, daquela comum de certo e errado. A nacionalidade é o que diferencia, a cidadania é o que diferencia aqueles que têm plenos direitos políticos daqueles que não têm. Tá?
Já a nacionalidade diferencia os nacionais dos estrangeiros, ok? Ou seja, ela diferencia os indivíduos que se ligam, tem uma ligação pessoal com o Estado, ou seja, o que tem nacionalidade brasileira, daqueles que não têm, dos estrangeiros. Tá? Então, o conceito de nacionalidade, ele é bem mais amplo do que a cidadania. Tá? A cidadania é aquele que goza de direitos políticos, é um cidadão. Tá? Já a nacionalidade, como eu falei anteriormente, é aquele que diferencia, é o vínculo político que une o indivíduo ao Estado soberano. Tá? Por fim, a última questãozinha aqui, que mole para vocês. Quem é nacional também é cidadão brasileiro? Como regra, todos aqueles que possuem cidadania brasileira também possuem nacionalidade brasileira. Tá? Já ao contrário, nem sempre é verdade. Por exemplo, uma criança possui nacionalidade brasileira, mas ela não possui cidadania ainda, porque o gozo dos direitos políticos ele só é consubstanciado a partir dos 16 anos, que você já pode votar. Tá? Ele só é obrigatório a partir dos 18. Tá bom? Então, um nacional pode não ter a cidadania ainda. Mas quem já tem a cidadania brasileira, via de regra, é cidadão, é nacional, né? Pode votar aqui no Brasil. Vamos dar seguimento à atribuição de nacionalidade pelo Estado brasileiro. Tá? Há dois tipos. A nacionalidade originária, que é aquela também denominada primária, e a nacionalidade derivada, também pode ser sinônimo a adquirida ou secundária. Fiz aqui um esqueminha para vocês. Originária vem de origem, né? Então, via de regra, nascimento. Tá? O Brasil, o ordenamento brasileiro, instituiu o ius solis como regra para adquirir a nacionalidade originária, a primária. Só que admite-se algumas exceções, que é linkadas com ius sanguíneos. Tá? Já a nacionalidade secundária, adquirida ou derivada, ela advém de um ato volitivo da parte do indivíduo. Ele proclama-se que quer ser brasileiro. Se tiver dentro dos requisitos, ele pode solicitar a nacionalidade, ele será um brasileiro naturalizado. Coloquei só uma diferencinha aqui, para vocês ficarem mais por dentro, poderem responder uma questão tranquilamente. O que é nacionalidade originária? É aquela que resulta de um fato natural, originário, como o nascimento. Diz-se, portanto, que é uma forma involuntária de aquisição da nacionalidade brasileira. De certa forma, né, galera? Vou pegar aqui uma água. Advém de um fato natural, seu nascimento. É atribuída ao indivíduo em razão de critérios sanguíneos, territoriais, o ius solis ou misto, né? A depender do caso. Então, originária pode ser adquirida. O ius solis, que tem um critério territorial, de regra é o Brasil. O jus sanguíneos, em casos específicos, brasileiros que nascem no exterior, de pai ou mãe brasileira, a gente vai tratar mais abaixo, ou misto. E tem uma hipótese também. Tá? Os brasileiros que recebem nacionalidade originária são chamados de brasileiros natos. Então, você já pode responder aquela primeira questão. O que são brasileiros natos? Os brasileiros que recebem a nacionalidade originária do Estado. Tá? Ou seja, pelo nascimento aqui no Brasil, ou seja, ius territorial ou ius solis, ou seja, porque tem linhagem sanguínea com o Brasil, é filho de pai ou mãe brasileiro que está no exterior a serviço do Brasil, ou outras hipóteses. Ok? Só dando segmento aqui. Nacionalidade derivada. O que é nacionalidade derivada? É aquela aquisição que depende do ato de vontade, ou seja, é ato volitivo, praticada depois do nascimento. Tá? Diz que essa nacionalidade é obtida mediante a naturalização. Por isso que eu te falei que o brasileiro será um brasileiro naturalizado. Tá? Os brasileiros que recebem a nacionalidade derivada são chamados brasileiros naturalizados. Vamos dar seguimento aqui. A Constituição, como eu havia falado anteriormente, ela, via de regra, instituiu o ius solis. Sempre é essa palavra, ius solis. Está previsto lá no artigo 12, inciso 1,
estão elencadas as hipóteses de aquisição da nacionalidade originária. Ou seja, em outras palavras, esse dispositivo ele define quem são os brasileiros natos, tá? Eu coloquei aqui do lado, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas aqui, artigo 12, inciso 1, a linha A, B e C. Aqui está dizendo quem serão os brasileiros natos, tá? Ele fala aqui, só a título de curiosidade, vocês já podem ler, né? Mas quem serão natos? Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seus países. Vou dar um exemplo para você nunca errar na sua prova. Eu já vi o CESP cobrando inúmeras vezes, isso é pegadinha. Suponhamos que tenham 2 pais norte-americanos, pai e mãe norte-americano, só que eles estão a serviço da Suíça. Se tiverem um filho no Brasil, o filho nascido será nato, tá? Porque olha o que o item diz. Nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço de seus países. Tá? Agora, se os 2 norte-americanos estivessem a serviço dos Estados Unidos, o filho não seria brasileiro nato. Tá? Isso é muito importante, galera. Muito importante. Isso é pegadinha de prova. O item B. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileiro, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Tá bom? Só você pensar. Se o pai, eu, ser diplomata, casar com a Maria, estando lá no exterior, eu estou a serviço da República Federativa do Brasil, diplomata brasileiro. Então, meu filho vai nascer nato. Ok? O terceiro item, os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileiro. Esse item B aqui, tá, gente? É o Wills sanguíneos. Tá? O item C, os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileiro, desde que sejam registrados em repartições brasileiras competentes ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo depois de atingir a maioridade pela nacionalidade brasileira. Esse é o exemplo clássico. O pai e mãe lá no exterior estão trabalhando lá e, pô, nasceu um filho e registra. Pronto, brasileiro nada. Ou se não registrou, quando o filho vier para o Brasil e atingir a sua maioridade com 18 anos, ele pode optar. Não, agora eu quero ser brasileiro nato. Tranquilamente. Tá? Aqui eu acho que eu meio que já expliquei, né? Mas, deixa eu ver aqui se eu expliquei mesmo. Eu já expliquei cada inciso. Tá bem explicadinho, eu vou deixar o slide para vocês podem pegar depois. Mas vamos destrinchar, né? O artigo 2, inciso 1, a linha A. É perceptível que a Constituição adotou o ius soli, como eu havia falado, considerando os brasileiros natos, qualquer nascido no território nacional, mesmo que de pais estrangeiros. A única exceção, se o nascido for filho de estrangeiro que esteja a serviço de seus países. Eles não serão brasileiros natos. No item B, a aquisição ela precisa ter 2 requisitos. Ser filho de brasileiro, pai ou mãe brasileira, ou de ambos, tá? Ou o pai ou a mãe, ou ambos, deverão estar a serviço do Brasil. É só o que o inciso está falando, né? E o 3, aqui é meio que há 2 possibilidades diferentes, né? Como eu havia falado. Então, não vou nem explicar não aqui. Pronto. E se o filho de brasileiro que não esteja a serviço do Brasil e que tenha nascido no exterior vier a residir no país ainda menor, qual será a sua nacionalidade? Depende, tá? Nesse caso, o menor será considerado brasileiro nato. Entretanto, a aquisição definitiva de sua nacionalidade, ela vai depender da manifestação após a sua maioridade, ok? A maioridade passa a ser, então, uma condição suspensiva da nacionalidade brasileira até o momento que ele for feita a opção, tá? Suspende, aí ele vai fazer a opção quando ele atingir a maioridade, se ele quer continuar nato ou se ele não quer continuar nato, tá? Agora vamos para a aquisição secundária, derivada da nacionalidade. No Brasil, a aquisição de nacionalidade derivada somente se dará por manifestação do interessado, tá? Ou seja, ele tem que ser de forma expressa. Ele quer, agora vamos fazer. E é mediante naturalização. Eu coloquei aqui, está no artigo 12 também,
inciso 2º, ele vai elencar os casos que poderão permitir a naturalização. Primeiro, item A. Os que, na forma da lei, adquirirem a nacionalidade brasileira, exigida aos originários de país de língua portuguesa, apenas residente 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Ou seja, se tiver em algum país de língua originária de língua portuguesa, só precisa de 2 requisitos. Residir aqui por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. 2 requisitos, somente. Na verdade, 3, né? Tem que ser país de nacionalidade, país que tem a língua portuguesa como originária, tá? Viva 1 ano de residência permanente aqui no Brasil e tem idoneidade moral. Isso é o inciso 2 para a linha A. E o B, os estrangeiros que qualquer nacionalidade dão. Tem 2 subclassificações. Os que têm os países originários de língua portuguesa e os demais, tá? Pegar aquelas ardanças. Os que têm originalidade à língua portuguesa, Moçambique e tal, alguns países eu não lembro aqui de cabeça, eles só precisam de 2 coisas: 1 ano ininterrupto no Brasil e idoneidade moral. Já os outros, eles precisam residir no Brasil por mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, tá? E eles têm que requerer a nacionalidade. Ok? Então, isso cai muito em prova. E literalidade, como o IADS, no ano passado, deixou bem claro, ele vai cobrar sempre literalidade dos artigos. Tá? Deixa eu ver aqui. Sim. No caso do artigo 12, inciso 2 e a linha a gente temos a naturalização ordinária, tá? Concedida aos estrangeiros que cumprem os seguintes requisitos, tá? Isso está previsto na lei de migração. No caso de estrangeiros originários de países de língua portuguesa, o processo é um pouco mais facilitado, até porque a língua é portuguesa, já temos uma certa paridade cultural, então o processo é mais simplificado. Como eu havia falado, 2 requisitos: viver 1 ano aqui no Brasil ininterruptamente e ter idoneidade moral. Tá? Cabe destacar, entretanto, que o mero cumprimento não assegura aos estrangeiros a concessão. Tá? Isso depende de um ato discricionário do chefe do Poder Executivo, ou seja, depende da conveniência e oportunidade por parte da autoridade competente. Tá? Não é vinculado, é discricionário. Já o inciso 2, a linha B, é a naturalização extraordinária. Tá? Ela depende de 3 requisitos: residência ininterrupta por mais de 15 anos, ausência de condenação penal e requerimento do interessado. São 3 requisitos. Você perceba que tem que passar 15 anos no Brasil e não ter nenhuma condenação penal. No inciso A, aqueles países de língua portuguesa, só precisa de 1 ano no Brasil e idoneidade moral. Tá? Ao contrário do primeiro, da nacionalidade ordinária, cumprido esses 3 requisitos, o interessado ele tem direito subjetivo à nacionalidade brasileira. Ou seja, ele não pode ser negado pelo Estado, Poder Executivo. É um ato vinculado. Tá? Eu falei a doutrina, eu não. Vamos lá. O STF ele levou um caso à apreciação. Um estrangeiro que residia há mais de 15 anos no Brasil sem condenação penal foi aprovado no concurso público. Tá? Obtida essa aprovação, ele requereu o requerimento da naturalização extraordinária. Na data da posse, todavia a nacionalidade ainda não tinha sido reconhecida pelo Estado brasileiro. Ainda não tinha sido. Diante dessa situação, seria anulada a sua posse no concurso? O STF falou que o reconhecimento da nacionalidade extraordinária, aquela de 15 anos, ela é feita pelo Poder Executivo e ele gera efeitos declaratórios e não constitutivos, retroagindo a data da apresentação do requerimento. Tá? Ele só vai declarar que realmente o cara tem a naturalização brasileira.
tá? Então, isso, só o requerimento, ele já é suficiente para viabilizar a posse no concurso público de estrangeiro, que já representou todos os requisitos para ter a naturalização extraordinária, tá? Fora isso, é também bom vocês saberem que Nossa, já passou 20 minutos. Que a aquisição da nacionalidade brasileira, ela gera efeitos juri matrimoni, ou seja, com efeito direto e imediato resultante do casamento civil. Isso porque isso não foi permitido pela Constituição. É importante destacar que o entendimento no sentido que não se revela possível a aquisição juris matrimônio, ou seja, se tu casar com um brasileiro, tu não vai tu casar com uma brasileira, por exemplo, tu é estrangeiro casar com uma brasileira, tu não vai ser brasileiro só por causa disso, tá? Não se revela possível a aquisição da nacionalidade juri matrimônio, tá? Que é cora isso. Casar com brasileiro, tu viu na Constituição falar de casamento? Não, então não é aquisição da nacionalidade brasileira. Vamos dar segmento, aqui é só um resuminho para vocês, ó. Nacionalidade potestativa, eu não cheguei a comentar, mas é aquele caso da linha C, do inciso 1º do artigo 12 da Constituição Federal, tá? Potestativa porque ele pode, é um direito subjetivo dele, nacionalidade potestativa, tá? Então, ele que escolhe, ele tem que manifestar a sua vontade, tá? Por isso que não é potestativo, vem na vontade dele. Aqui eu expliquei, deixei tudo bem bonitinho para vocês. O A é o júri soli, o B é o júri sanguíneo, nacionalidade potestativa, o C, aí naturalização ordinária e extraordinária. Estamos acabando, galerinha. Que é um caso específico dos portugueses. Eu já cheguei até a fazer umas questões sobre isso. Já ficar em prova demais. Então, o artigo é o seguinte: aos portugueses com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo nos casos previstos nessa Constituição. Gente, há uma convenção só sobre isso, sobre essa reciprocidade entre Brasil e Portugal. Então, os portugueses, eles que viverem no Brasil, se houver reciprocidade, né, eles são atribuídos os mesmos direitos inerentes aos brasileiros, os portugueses. Assim como o brasileiro lá em Portugal, tá? Salvo exceções na própria Constituição Federal. Esse tratamento é justamente chamado de quase nacionalidade. Os direitos serão inerentes a como se ele fosse um português, né? Ele é um português, mas ele vai ser recebido no Brasil como se fosse um brasileiro naturalizado. Vai ter os mesmos direitos, tá? E isso é meio que cultural, isso advém da cultura dos dois países que são muito próximos. É bom você saber que o nome é quase nacionalidade. Isso é um bom tema de terceira fase. Possível prova aí. É artigo 12, parágrafo 1º. Tá bom? Estamos nos últimos slides. Aqui você tem que decorar, não tente entender o motivo, não precisa, você precisa decorar isso daqui. Cargos muitíssimos importantes. Presidente e vice da República, presidente da Câmara, presidente do Senado e ministro do STF. Não é presidente do STF, é ministro do STF. Então, esses 4 cargos, que são os muito importantes, ele só pode ser brasileiro nato. Tá? Isso envolve segurança nacional. Alguns outros cargos que tem que ser brasileiro nato, diplomata, nós seremos diplomata, eu sou nato, eu não sei você, mas eu sou nato, brasileiro nato. Diplomatas, oficiais das Forças Armadas, ministro de Estado de Defesa. Por quê, gente? São cargos o diplomata é representante brasileiro, né? Oficial das Forças Armadas, gente, segurança nacional. Ministro de Estado de Defesa, segurança nacional. Cuidado, eles gostam de trocar esse ministro aqui. É o ministro de Estado da Defesa. Tá bom? Não confunda. Aqui é uma lista taxativa, tá? Também. Quem não estiver nessa lista pode ser senador, deputado, pode ter naturalizado, pode, só não pode ser presidente do Senado, presidente da Câmara, tá? Ok? Algumas pegadinhas em concursos. Esse daqui
Eu até tinha comentado já, o senador, o deputado, não precisa ser nato, tá? Apenas é o presidente da Câmara, o presidente do Senado. O único ministro de Estado que tem que ser nato é o de Defesa. Os outros podem ser naturalizados. Ministro da Justiça, ministro da Educação. Tá? Os portugueses equiparados, eles não podem, equiparados, é aquilo que eu já falei anteriormente, eles não podem ocupar esses cargos privativos de brasileiro nato. Tá? Isso porque eles são naturalizados, eles não são natos. Tá? Tem alguns outros casos aqui é isolado na Constituição, são alguns outros artigos, por exemplo, artigo 5º, artigo 89, artigo 220. São artigos que necessitam de cargos brasileiros natos e não estão aqui. Tá? Como, por exemplo, a Constituição ela fala que criará um Conselho da República. Terão 6 vagas, fora outros, né, que serão reservados para brasileiros natos. O presidente indica 2, Câmara 2, Senado 2. Outra coisa é que, lá no artigo 5º, né, em hipótese alguma, os brasileiros natos serão extraditados. Isso cai todo dia, gente. Todo dia em prova daqui cai. Já os naturalizados poderão ser extraditados. Crime comum praticado antes da naturalização, até porque ele não era brasileiro, né, era estrangeiro. Ou envolvimento de drogas a qualquer momento. Isso daqui não cai em prova. Isso todo dia cai. Mexeu com droga? Se tu for naturalizado, qualquer momento. Crime comum só aqueles praticados antes da naturalização. Depois da naturalização, tu não pode. E por fim, lá no artigo 222, fala que há o estabelecimento de restrições do direito de propriedade de empresas jornalísticas e de radiodifusão sonoras. Somente poderão ser proprietários dessas empresas brasileiras nato ou naturalizado há mais de 10 anos. Ou seja, tu passa 15 anos para se naturalizar, mais 10 anos para poder ter esse direito de propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons ou imagens. Tá bom? Por fim, galerinha, esse tema aqui é bom, viu? Esse tema aqui cai todo dia nas provas, que é a perda da nacionalidade. É a extinção do vínculo patrial que liga o indivíduo ao Estado. No Brasil, a perda de nacionalidade ocorrerá em algumas excepcionalidades. Está previsto lá no artigo 4º, do artigo 12, parágrafo 4º do artigo 12. Tá? 2 hipóteses. Quando ele for naturalizado e tiver cancelado a sua naturalização por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, ou ele adquirir outra nacionalidade. Isso aqui serve para o brasileiro nato, tá? Se o brasileiro nato adquirir outra nacionalidade, ele perde a daqui. Salvo se o Estado estrangeiro reconhecer a nacionalidade originária. Se reconhecer, para que precisa perder, né? Porque tem alguns estados que, para adquirir lá, tem que revogar a sua anterior. E o segundo caso, que não perde a nacionalidade, se adquirir outra estrangeira, é se houver uma imposição de nacionalidade. Isso para ter permanência no território ou gozo de direitos civis. Tá? Nesses 2 casos, se a pessoa adquirir outra nacionalidade, ela poderá manter a brasileira, sem perder. Bom? Cai demais. Daqui cai muito, muito, muito mesmo. Se houver o cancelamento, só será reestabelecido. Deixa eu ver aqui. O indivíduo somente poderá restituir mediante ação rescisória, tá? Se tu era naturalizado, tu perdeu, tu não pode adquirir outra nacionalidade brasileira. Vai ter que entrar com uma ação rescisória para tentar rescindir a sentença judicial, tá bom? Isso daqui só se aplica a brasileiro naturalizado, né? Claro, né? Porque só é naturalizado quem não era brasileiro nato. O inciso 2 é aquela que eu já expliquei para vocês. Tá bom. Que já expliquei. Alguns casos. Esse daqui, ó. O STF apreciou um caso. O brasileiro nato havia se naturalizado norte-americano. O que restou a perda da nacionalidade brasileira mediante a portaria. Os Estados Unidos pleiteou a extradição dessa mulher. Ela, então, ingressou com mandado de segurança. Argumentou tal. O STF negou o mandado de segurança, reconhecendo a possibilidade de extradição, até porque ela já tinha perdido a nacionalidade brasileira. Ficou o seguinte: é possível extradição daqueles que perderam a nacionalidade brasileira nato,
após a aquisição de outra nacionalidade. Basicamente assim, ó, a mulher se naturalizou nos Estados Unidos e perdeu a nacionalidade brasileira. Aí aconteceu alguma merda nos Estados Unidos e ela voltou para o Brasil e disse assim, não, eu sou agora brasileira. Só que não pode. Ela perdeu a nacionalidade brasileira. Ela não é mais nata. Então ela pode ser extraditada. Viu como é legal? Isso aqui é bom cair em prova, viu? Terceira fase, pedindo para explicar. Por fim, isso aqui é um inciso que volta e meia cai nas provas. Você tem que saber que a língua portuguesa é a oficial do Brasil, né? Todo mundo fala português aqui. Tem alguns símbolos, como a bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais. Mas, assim, os estados, o DF, os municípios podem ter seus símbolos próprios. A aula de hoje era basicamente isso, meus colegas. Espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouco extenso, porque era muita coisa. Eu resumi em 29 minutos o que um professor passa 2 horas para te dar essa aula. Não ficou a coisa mais linda do mundo, mas eu creio que você tenha pegado alguns conceitos, né? Eu espero que você tenha conseguido pegar alguns conceitos comigo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curti-lo, de seguir aqui o canal se você não é inscrito ainda, de compartilhar com algum amigo seu que também estuda para o CACD ou para outro concurso que cai esse tema de nacionalidade, tá? E para finalizar aqui esse nosso encontro, eu queria deixar uma frase que eu vi que eu achei muito legal. Não deixe de jogar por ter medo de perder. Isso eu levo para o meu lado, né? Eu gosto muito de jogar xadrez, todo dia eu jogo umas 10 partidas de xadrez online. E às vezes eu tenho medo de jogar por medo de perder, por minha pontuação, né? Mas na vida isso não pode acontecer. Você não pode perder, por exemplo, não fazer a prova do CACD, para a diplomacia brasileira, porque você tem medo de reprovar. Não existe isso. Se você não fizer a prova, aí que você realmente... A sua chance de passar é nada, zero. Se você tentar, já é alguma chance, né? Então tente. Não deixe que o seu medo de perder seja maior do que a sua vontade de ganhar. Tá bom? Até mais, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos daqui a pouco com o tema de responsabilidade civil do Estado. Valeu!